Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Notícia de mais um dia em que a Terra ficou nervosa. Foi só um susto, mas não um susto qualquer. Na madrugada de ontem, uns milhares de portugueses acordaram sobressaltados com a Terra a tremer. Durou apenas uns segundos, mas para muitos bastou para reviver a ameaça de pesadelo que paira em especial sobre os habitantes de Lisboa. Viver perto de uma falha sísmica, como a que existe entre Gibraltar e os Açores, é nestes momentos motivo de ansiedade. Os mais velhos ainda se lembram do terremoto de 1969, que, ao contrário desta segunda-feira, causou danos e 13 mortos. E nos compêndios da história, registra-se o grande terremoto do Dia de Todos os Santos de 1755, em Lisboa. O desastre impressionou a Europa e deixou nos portugueses uma memória perene. Momentos como os da madrugada de segunda-feira servem por isso para recordar a possibilidade de um novo desastre. Valem pelo susto que desperta mais memórias e gera atenção, motivação e energia para se discutir a prevenção e a mitigação de riscos. Não vivemos numa zona crítica como o Japão e compreende-se que não tenhamos uma cultura de engenharia ou de prevenção como a dos japoneses. Mas será que Portugal está a responder pela ação aos níveis de risco elevado de sismo do seu território? Desde 1980 que há legislação obrigatória para a construção, mas será que está a ser bem aplicada? Não seria melhor um programa permanente de educação para situações de risco? Em Lisboa, onde a maioria dos hospitais não foi feita com as regras da engenharia antissísmica, há planos de contingência para mitigar um eventual desastre? Pelo debate que nas últimas horas se repetiu, fica-se com a ideia de que já se fez muito, mas também que ainda há muito por fazer. Como no caso de Santa Bárbara, que só é invocada quando troveja, o país, com exceções louváveis de levantamentos como o que a Câmara de Lisboa fez, só se lembra dos terremotos e dos tsunamis quando a terra treme. O que temos então feito e o que podemos fazer? Para encontrar a resposta, temos hoje connosco Susana Custódio, sismóloga, professora investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Olá, professora Susana Custódio, muito obrigada por vir ao P24. Já sabemos que acordou com o sismo da madrugada desta segunda-feira. Por curiosidade, como especialista, deu logo para perceber que seria de intensidade média-baixa, que duraria poucos segundos, ou que as 4 réplicas que sucederam seriam mais fracas, ou assustou-se como ao cidadão que nada sabe de sismologia? São muitas perguntas, não é? Então vamos lá ver. É um bocadinho o que eu percebi na altura. O que eu percebi foi que a intensidade da vibração do Sol que eu estava a sentir não correspondia a uma vibração preocupante. Pronto, isto eu percebi. Ou seja, eu percebi que aquilo que eu estava a sentir não ia deitar a casa ao chão. Mas fiquei sem saber, porque nos sismos nós temos a primeira onda, que é a onda P, que é de amplitude mais baixa, e depois a seguir temos a onda S de maior amplitude. E, portanto, eu naquele momento fiquei sem saber se estava a sentir a onda P de menor amplitude e depois ainda vinha a onda S de maior amplitude, ou se estava já a sentir a onda S de maior amplitude. E era já a S, ou até mesmo as ondas de superfície, e, portanto, felizmente não aconteceu mais nada de grave. Portanto, assustou-se como a maioria dos portugueses que acordaram em sobressalto. Sim, eu percebi que era um sismo e isso preocupou-me, mas ao mesmo tempo não me deixou completamente alarmado, ou seja, percebi que aquilo que estava a acontecer não ia deitar a casa ao chão, isso eu percebi. Mas fiquei com a dúvida, e depois de perceber que ali onde eu estava, depois de perceber que o sismo tinha acabado e que não vinha mais tremor, digamos assim, que já não vinham mais ondas sísmicas deste sismo, fiquei sem perceber, esta é sempre a dúvida que nós temos, se é um sismo mais próximo de nós, de magnitude mais baixa, ou se o que nós estamos a sentir é um sismo grande, mas como nós estamos mais longe, a intensidade já vem atenuada e, portanto, nós já não sentimos a Terra a tremer com tanta intensidade. Pronto, e aí, como sismóloga, eu fui ver o que é que se passava, não é? Fui para a internet tentar perceber o que é que se passava, porque se fosse em terra um sismo maior e se tivesse causado estragos, nós aí tínhamos uma outra responsabilidade, não é? Quando eu percebi que era um sismo de magnitude 5.4 no mar e que não se tinha passado muito mais naquela altura, depois voltei a dormir. O último sismo com uma intensidade acima dos 5 pontos na escala de Richter aconteceu em 2007. A ciência dispõe de alguma ferramenta que nos consiga dizer se o novo abalo, como o de segunda-feira, acontece daqui a meses, acontece daqui a anos, ou estamos num território
de fenómenos completamente imprevisíveis. Bem, então vamos lá ver. Para já, primeiro uma correção. Houve os sismos de maior magnitude e que foram sentidos em Portugal neste século. Foram em 2007 um sismo de magnitude 2.6 a sudoeste do Cabo de São Vicente. Depois em 2009 houve um de 5.8, 5.9, portanto também mais forte do que este, também com uma magnitude superior a esta, mas esses dois sismos foram mais longe de terra do que desta madrugada, e portanto foram sentidos talvez com menos intensidade em Portugal. E depois ainda houve o sismo... Eu peço desculpa, eu estava a confundir, eu estava precisamente a confundir, não era 2007, era 2009 que esteve acima dos 5 pontos. Exato, portanto houve um de 2007, um de 2009, o 2007 até foi mais forte, mas um bocadinho mais longe, e depois houve, creio que em 2018, aquele sismo de 4.8 em Arraiolos. Portanto, esses foram os sismos que foram sentidos mais fortemente em Portugal neste século, de maior magnitude, em Portugal continental. Depois, em relação à previsão, a previsão é um assunto muito curioso, é sismologia, porque, eu vou explicar porquê, porque na década de 70 houve a ideia de que se conseguia fazer a previsão sísmica, aquilo que em inglês se chama a previsão de silver bullet, que é nós dizermos, é como se fosse uma bala dourada, não é, ou prateada, que nós dizemos no dia 23 de novembro, às 11h45, vai haver um sismo de magnitude 7. Ora, isto é um tipo de previsão que não se faz em nenhum sistema da natureza, porque os sistemas naturais são complexos e, portanto, não é possível fazer este tipo de previsão, não é? Nós fazemos uma previsão de muito longo termo, que é se pensarmos em analogia àquilo que se passa na atmosfera e no clima. Vamos lá ver, mesmo com um conhecimento muito básico do clima, nós sabemos que no verão faz mais calor e no inverno faz mais frio. Isto é um tipo de previsão, é uma previsão super básica e nós até entendemos porquê, tem a ver com a posição da Terra em relação ao Sol. No caso da sismologia, nós sabemos quais são as zonas mais perigosas, porque são as zonas onde há falhas ativas, tipicamente perto das fronteiras de placa. Portanto, nós fazemos este tipo de previsão de longo termo, quais são as zonas mais perigosas, que é onde é preciso construir melhor. A previsão de curto termo, nós não conseguimos fazer. Há várias metodologias propostas para fazer a previsão de curto termo, não são consensuais. Se nós compararmos, por exemplo, na meteorologia, a previsão de maior qualidade que se faz a curto termo é a previsão a 10 dias. E isso tem a ver com a escala dos processos atmosféricos. Portanto, os sistemas sinóticos de tempo, meteorológicos, têm uma escala temporal de cerca de 10 dias. Ora, nós na Terra sólida, na crosta terrestre, na litosfera terrestre, nós não conseguimos medir a tensão. Nós não conseguimos medir a tensão das rochas. Não temos forma de observar. E, portanto, é muito complicado fazer uma previsão com base física, não é? Portanto, olhando para o sistema, observando o sistema e vendo quando é que as falhas estão a aproximar-se da ruptura. Portanto, a previsão que se faz é estatística e que tem a ver com as interações entre sismos. Nós sabemos que sempre que há um sismo, isso causa uma alteração no estado de tensão da crosta e, portanto, torna com que seja um bocadinho mais provável haver um sismo a seguir, portanto, haver reajustes. E, portanto, com base nestas estatísticas dos sismos, tenta-se fazer alguma previsão sísmica de curto termo que tem muitas limitações e que não se faz de forma operacional em parte nenhuma do mundo, embora esteja em testes em vários sítios. Portanto, a resposta mais eficaz, portanto, para esse risco que não conseguimos de todo prever é através, portanto, da qualidade da construção e através da educação das populações, portanto, para reagirem da melhor forma perante, portanto, o desenrolar de um desastre dessa natureza. E a pergunta que eu te faço é, pelos exemplos internacionais que conhece, até porque, enfim, a educação e a prevenção fazem parte do seu objeto de estudo enquanto sismóloga, como podemos comparar a situação de Portugal com países com níveis de risco sísmico equivalentes? Eu acho que o caminho que se tem feito tem sido positivo. Ou seja, por exemplo, nas escolas eu noto que se fazem mais exercícios de simulacros de sismo. Os meus filhos na escola primária fizeram. Por acaso é curioso que no secundário já não fazem. Há aquele exercício, aquele simulacro que a Autoridade Nacional para a Proteção Civil tenta fazer anualmente, que é o A Terra Treme, que eu creio que também já houve anos em que foi mais divulgado. O que é muito complicado aqui é manter o investimento quando as pessoas não sentem sismos todos os dias, não é? E eu acho que aí realmente é mesmo uma luta complicada, porque nós, humanos, nós somos desenhados para dar mais atenção àquilo que é mais urgente. E, portanto, quando não temos a percepção
de que, ou seja, quando não há sismos e nós passamos a pensar que os sismos acontecem noutros sítios a outras pessoas e não os experienciamos, perdemos um bocadinho a noção de que vivemos em terra de sismos e vivemos em terra de sismos, que isso seja muito claro, não é? Quando nós olhamos para a nossa história, para as nossas redes sísmicas e para os sismos, nós sabemos que há sismos todas as semanas e há sismos grandes, destrutivos no nosso registro histórico. Portanto, a educação, eu diria que, para voltar à pergunta e ser muito objetiva na resposta, eu acho que o caminho tem sido positivo, acho que se faz mais do que quando eu era criança, mas acho que ainda há muito a fazer. Portanto, é preciso continuar este caminho de educação. E depois, portanto, deste alarme é natural, tanto que no próximo ano, ou nos próximos 2 anos, a percepção das pessoas se altere e que a adesão a este tipo de sessões de formação possa aumentar. Já em relação, portanto, à construção, nós sabemos que temos uma legislação que obriga, portanto, a modelos antissísmicos nos projetos de construção, mas não temos nenhuma certeza, e enfim, ou temos alguma certeza, portanto, para deixar a pergunta mais aberta, se esses projetos são de facto cumpridos ou não passam do papel para poderem ser aprovados pelas... Não temos uma leitura real daquilo que de facto está construído, se é eficaz ou se não é eficaz contra os sismos, pois não. Claro, falta esse tal certificado de segurança dos edifícios, que é um certificado que os edifícios deveriam ter, não é? Portanto, da mesma forma que hoje em dia alguns edifícios já têm, por exemplo, um certificado de eficiência energética por aí fora, deveria haver um certificado que as construções deveriam ser obrigadas a ter em termos de segurança sísmica. E devia até mesmo ser obrigatório em termos de seguro, não é? Porque uma casa em termos de seguro tem um valor diferente se estiver bem construída ou se estiver mal construída. Tem de ter. E devia haver uma responsabilização, obviamente, de quem constrói os edifícios, se eles são bem construídos. Portanto, não há nenhuma verificação a posteriori, ou seja, há na fase do licenciamento, mas depois não há nenhuma verificação, portanto, depois do edifício, da casa estar construída, sobre se aquilo que estava no projeto foi ou não cumprido. Depois da casa estar construída, eu até diria, eu não sou engenheira, não é? Mas eu, assim, à partida, eu diria que depois da casa estar construída nem sequer é possível, porque é preciso ver a estrutura da casa antes de se taparem as paredes, por exemplo. Portanto, é na fase de construção que se consegue perceber se a casa está a ser construída de acordo com a regulamentação. Eu não quero falar demasiado sobre este assunto porque eu não sou engenheira e não conheço os detalhes, mas aquilo que eu ouço os meus colegas dizerem, e portanto, dizendo aqui um bocadinho disto que disse, é que a fiscalização que existe não é suficiente. Portanto, eu acho que deveria haver essa fiscalização, mas aquilo que me dizem os meus colegas é que o que existe hoje em dia não é suficiente. Até porque, enfim, como já disse, nós vivemos numa zona, portanto, de facto, não é um risco extremo, como na Turquia ou, por exemplo, como no Japão, mas, portanto, é um risco bastante elevado. É um risco muito real. Nós temos vários sismos que foram destruidores na nossa história, não assim há tanto tempo. Nos últimos séculos, não é? Nos últimos poucos séculos tivemos vários sismos que foram destruidores, não foi um, nós estamos muito agarrados ao 1755 porque mudou a história do nosso país, até mudou até da europeia. Exatamente, até calhou numa fase de uma certa revolução de ideias a nível europeu e na altura isso queria dizer internacional, mundial, não é? Global, quase. Mas nós temos vários outros sismos que foram destruidores além do de 1755 e portanto eu acho que nós, quando há estes sismos, nós temos de mudar um bocadinho a nossa forma de pensar. Em vez de ficarmos alarmados e pensar o que é que vai ser amanhã, temos de começar a pensar o que é que nós vamos fazer nos próximos anos, porque esta é a pergunta real. Isto é um problema que só se resolve com um investimento de longo termo. Professora Susana Custódio, muitíssimo obrigado por ter vindo ao P24. Obrigada também. I don't think too many of you people have heard of him. He's very low-key. He's a very low-key person, but he's highly respected. He is a great person. I've known him for so long. For the past 16 months, Robert F. Kennedy Jr. Já aqui falámos uma vez da propensão da campanha de Donald Trump para usar músicas de cantores ou de bandas sem qualquer autorização dos autores.
Aconteceu outra vez na sexta-feira, quando My Hero, dos Foo Fighters, foi reproduzida para acentuar a apoteose da aparição de Robert F. Kennedy Jr. num comício de Donald Trump. Os Foo Fighters trataram de avisar, imediatamente, como Beyoncé ou Celine Dion fizeram, que não tinham autorizado o uso da sua propriedade intelectual no comício. Mas fizeram mais. Declararam-se apoiantes de Kamala Harris e anunciaram que os direitos de autor que vão cobrar aos republicanos irão direitinhos para a campanha dos democratas. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.